Hoje eu quero falar de um mangá que entrou na minha vida de um jeito bem do nada. Uma amiga me recomendou, uns 3 anos atrás, e se tornou um dos meus favoritos da vida. Eu levei muito tempo para terminar de ler, mas eu sempre ficava com o sentimento de, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. GTO é um mangá e um anime também, como de costume, criado por Toru Fujisawa, publicado ali entre o final dos anos 90 e início ali dos anos 2000. Na história, a gente acompanha um maluco chamado Eikichi Onizuka, um briguento, porradeiro, ex-membro de gangue, com 20 e poucos anos ali, que decide se tornar professor. No início, ele decide se tornar professor por um motivo bem tosco e idiota, que eu não vou falar aqui, que é pra não deixar ninguém com uma impressão 100% errada desse mangá logo de cara. O fato é que aos poucos ele deixa esse motivo de lado e passa a verdadeiramente gostar dos seus alunos, fazendo o possível e impossível para ajudar eles em suas vidas, com os mais variados ensinamentos. E claro, os alunos passam a gostar muito dele também. Resumo dito, como sempre, vamos lá para o que interessa. Na minha cabeça, esse vídeo vai ser mais sentido no coração por quem já deu aula, mas eu posso estar errado. A questão é que em algum momento todo professor teve ou vai ter aquele sentimento de querer fazer a diferença, de querer ensinar algo muito foda para aquele aluno Zé que não dá 2 fodas pra porra nenhuma. E a questão é que em algum momento todo professor, uma hora ou outra, vai cair na real. A gente vai percebendo os nossos limites, vamos percebendo o que dá e o que não dá para fazer diante de todo um sistema que mercantiliza e deteriora a nossa educação em prol de uma agenda privada que só quer nos fuder e que não tá nem aí para os alunos e nem para os professores. Com isso, muita gente desanima e é normal, mas muita gente resiste. Muitos professores seguem com um brilho no olho, com força e garra, mesmo acreditando às vezes que não está fazendo tanta diferença. Talvez lecionar seja sobre isso. Acima de mudar o mundo, o que muitas vezes tem limites que infelizmente não são impostos por nós, talvez tudo isso seja justamente sobre ensinar sem perder o encanto. Um abraço forte para aqueles que conseguem. Eu sinto verdadeiramente que GTO é sobre isso. Sobre isso e sobre muita coisa. Sobre o quanto que na escola a gente aprende muito mais do que as matérias didáticas para usar em provas e quem sabe em faculdades e quem sabe em trabalhos. A gente aprende mais que isso, a gente aprende a viver. GTO se passa numa escola, mas muito do que eu vou falar aqui eu acho que também é equivalente à faculdade, universidade. Então quando eu falar um, acho que eu também tô falando do outro e tal. Enfim, o nosso professor fudido, Eikichi Onizuka, eu acho que eu vou chamar ele mais de Onizuka. O nosso professor fudido Onizuka é selecionado, sabe Deus como, para lecionar ética e estudos sociais numa das maiores escolas privadas dessa região do Japão, onde tem muito aluno rico e mimado com pais extremamente duvidosos. Além disso, o Onizuka fica como responsável pela turma 3/4, não sei, que é uma turma conhecida pela sua quantidade pornográfica de alunos com índole deveras questionável. Porque convenhamos, tem muito professor babaca por aí e tem muito aluno babaca também, honestidade. A questão mesmo é como você lida com cada um e o que você tenta fazer para que aquele desajuizado deixe de ser babaca. Pessoas e pessoas, né? Todos nós já fomos ruins com alguém ou em alguma situação, por isso a gente tira daí a importância de tentar amadurecer. Talvez aquele aluno que é um completo babaca hoje, com a sua ajuda, possa ser um pouco menos amanhã, né? Enfim. Estando do lado do professor, cabe tentar perceber como e por que aquele aluno é um babaca. E é importante tentar lidar com isso sem fazer com que o aluno te odeie no processo. Desafios. Enfim, essa turma tem um péssimo histórico com professores. Eles fazem travessuras, eles inventam boatos idiotas e inventam boatos sérios e já foram responsáveis pela demissão de vários professores anteriores. Enfim, a turminha da pesada. E é óbvio, na verdade eu já disse, né? Mas é óbvio que o Onizuka vai ser
aquele professor. Aquele lá que vai fazer a diferença. Aquele que fará loucuras e insanidades pelos seus alunos. E que um a um vai conquistando o coração deles. E bem, é tudo isso mesmo. É literalmente isso. E é simplesmente maravilhoso ver tudo isso acontecendo. A questão é que, como eu disse antes, o Onizuka ele é meio fudido. Ele se formou numa faculdade de esquina, como eles chamam lá, né, na história do mangá. E sendo bem sincero, ele não sabe quase porra nenhuma dos conteúdos teóricos que ele devia ensinar. O que é, claro, um completo absurdo. Dito isso, ele foca em mostrar para os seus alunos coisas que ele realmente manja, e ensinamentos do jeito que ele acredita que devem ser dados. Coisas que ele aprendeu com a vida. E um dos maiores exemplos disso acontece logo no primeiro episódio. Se liga aí. No segundo episódio, aliás, desculpa. Se liga aí. O Onizuka tá na escola onde ele futuramente vai trabalhar, passando pelo processo seletivo, entrevistas e tudo mais. E eis que todo mundo se assusta com os barulhos de gritaria e quebradeira vindos lá do corredor. Quando o Onizuka e outras pessoas vão lá ver, acontece que 3 ex-alunos estavam discutindo com o vice-diretor da escola. Os alunos estavam alterados e irritados por terem sido expulsos. Acontece que eles eram alunos que não se adequaram tão bem ao ambiente escolar e eram sempre chamados de lixo por esse vice-diretor e por outros professores também. O que acontece é que depois de ouvir tudo isso, o homem pede para que Onizuka dê cabo daqueles alunos arruaceiros. E o que ele faz quando fica a par de toda a situação? Bom, ele simplesmente dá um golpe de luta livre no vice-diretor. E em seguida diz que professor nenhum tem direito de estar chamando aluno de lixo. Vocês estão sacando onde que eu tô querendo chegar quando eu digo que ele dá lições diferenciadas? É esse tipo de maluquice foda que a gente vê durante o mangá inteiro. Mas o legal é tentar pegar a mensagem por trás de cada absurdo doido que a série vai mostrando. É extremamente importante para um professor ser capaz de ter algum tipo de empatia. Eu não sei se essa é a melhor palavra, mas enfim. Não relevar todo e qualquer tipo de merda, porque tem sim muito aluno que só Deus e o diabo na causa, mas sim tem alguma noção de mundo para perceber que pessoas vêm de realidades diferentes e que elas vivenciam e vivenciaram coisas diferentes na vida. Quer um exemplo simples e cruel pra caralho? Tá aí na tela, bicho. Essa é uma realidade muito recorrente de aluno de escola pública. E, bem, em quase todo o Brasil, eu diria. Mas ainda, claro, naquelas escolas que ficam próximas à periferia. Aquelas que, você sabe, quem vê de fora não se importa nem um pouco. Como que eu chego para um aluno desses, um aluno que veio dessa realidade, que vive essa realidade, sem pensar nem se preocupar nas coisas que esse maluco já viu? Um ambiente forma comportamentos. E o nosso querido professor não dá lições só nos alunos, não. Ele se mete na vida deles e dá lições dos seus pais também, o que é maravilhoso. Tem uma guria, por exemplo, que de alguma forma o Onizuka acaba descobrindo que os pais dela não dão moral nenhuma pra garota. Praticamente não conversam com ela, não veem ela por estarem sempre preocupados com seus trabalhos ou coisa que o valha. Não é que eles são ruins, é que meio que por falta de tempo e por achar que a garota já cresceu, então talvez ela não precise mais de tanta atenção deles, né? E eles estão sempre ocupados, enfim. Não são necessariamente pessoas ruins, mas pessoas que não estão tomando as melhores decisões para suas vidas, né? A garota comenta que na casa deles, o quarto dela fica ao lado do quarto dos pais, separados por uma parede. Ela escuta os pais do outro lado, mas eles não a escutam de volta. Há uma barreira entre eles. Poucos dias após ouvir isso, o Onizuka, numa noite, vai até a casa da garota do nada, carregando um martelo gigantesco. Ele toca a campainha e entra. Sobe até o quarto da guria e simplesmente quebra a parede que divide os quartos, fazendo um buraco enorme. Pronto, agora os pais aprenderam a ver e ouvir a filha que eles têm. Simplesmente sensacional. Duas coisas principais que eu quero comentar sobre isso é que, primeiro, no fundo, essa é a vontade de todo professor. Essa é a vontade de todo professor que não perdeu o encanto. Quebrar a parede? Não exatamente, mas entrar na vida dos seus alunos mais problemáticos e resolver a dor deles para eles. Tirar deles aquela agonia que eles sentem e que não conseguem escapar sozinhos.
ajudá-los a romper barreiras, romper angústias que os fazem mal. Infelizmente a vida não é simples ao ponto de ir na casa dos outros e meter martelo no muro, mas no fundo a gente queria que fosse assim. No fundo, o nosso peito estava pronto para tomar ações diretas e doidas como essa, se elas fossem mesmo capazes de resolver os problemas daqueles que nós queremos bem, né? E segundo é o seguinte, abre aspas, a situação da família no capitalismo pós-fordista é contraditória na exata medida, tal como o marxismo tradicional havia previsto. O capitalismo precisa da família como ferramenta essencial de cuidado e reprodução de mão de obra, ao mesmo tempo que a sabota, negando aos pais a possibilidade de passar mais tempo com os filhos, impondo estresse intolerável aos casais, na medida em que eles se tornam fonte exclusiva de consolo afetivo um para o outro. Esse é o trecho de Realismo Capitalista do fodão Mark Fisher, que Deus o tenha, que descreve bem a situação de muitas famílias, principalmente famílias pobres no mundo inteiro. Pais exaustos e crianças deixadas de lado. Barreiras e paredes subindo e bloqueando relações entre pessoas que deveriam estar unidas. Casos e casos. Eu sei que tem muito pai e mãe babaca, com tempo de sobra e que não tá nem aí pros filhos. Eu sei. Mas para muitos casos, a realidade é essa. Crianças isoladas, sem apoio emocional nenhum. Nisso entra também a importância da escola como esse espaço de encontro e convívio social, algo que muitos estudantes não aprendem e nem vivenciaram em casa. A escola ensina isso também. E esse lance do buraco na parede me lembra muito um tipo de ideia que GTO tenta muito passar adiante, que eu apelidei como a importância de ser imortal, ou algo assim. O mangá inteiro evoca bastante a ideia de resolver as coisas com os punhos, com muita violência e muita porradaria. Não o professor batendo nos alunos, não, mas o professor batendo em outras pessoas, então tá de boa. As coisas são resolvidas com muita dor, mas com uma certa facilidade, sabe? Tem um aluno sofrendo bullying de uma gangue de motoqueiros mais velhos? Simples. Vai lá e desce o braço nos otários. Um aluno riquinho, pra ferrar contigo, te enviou numa cilada e botou 100 membros de gangue pra te dar uma porrada? Simples. Surpreenda todo mundo desafiando 100 caras pra uma quebra de braço e vença todos eles. Tô entendendo onde eu tô querendo chegar? Tudo é muito simples e resolvido no braço, literalmente. E na vida não é assim, claro. Porém, essa questão toda de resolver as coisas na simplicidade evoca duas noções que a série preza muito, que é ser jovem e ser imortal. Quando a gente é novo, pensamos de fato que tudo tem soluções simples, e a gente cresce e vê que o mundo é mais cinza do que qualquer outra coisa. E às vezes o Onizuka parece literalmente imortal. O cara apanha, se acidenta, cai de metros de altura, é atropelado e mesmo assim ele sobrevive. Loucura que só desenho animado permite. O que eu tô tentando dizer é que todo esse lance de ser imortal é uma alegoria para você conseguir superar os desafios da sua vida. E principalmente aprender as lições que você precisa aprender. Quando somos jovens, a gente acha que nada pode nos afetar, nada pode nos derrubar. O que está errado, claro. Mas se tem uma coisa interessante que nós podemos extrair daí, é o seguinte. A suposta imortalidade me dá uma confiança, me dá uma força no peito que ninguém é capaz de tirar de mim. E eu devo justamente ter o juízo de pegar essa imortalidade e encará-la não como um jeito ou uma desculpa para fazer besteira, pois nada me afetará, não. Mas sim ter a noção de que essa imortalidade, ainda que falsa, essa confiança na imortalidade me permite conquistar tudo o que eu quiser. Ao passo que eu sou imortal, eu sou totalmente capaz de fazer o que estiver ao meu alcance. E eu sou capaz de atingir todos os meus sonhos. Essa é que é a mensagem. E quanto ao lance de ser jovem, eu não me refiro necessariamente à idade. Não mesmo, definitivamente não. Pois a diretora do colégio onde se passa a história é uma mulher já idosa, ela é bem parecida com o Onizuka, respeitando os alunos e tentando ensinar coisas que vão para além das matérias didáticas. Ainda que seja velha, ela é jovem e imortal.
assim como os nossos alunos e assim como qualquer um que não perdeu o encanto. Seremos felizes se pudermos ser imortais até o dia de nossa morte. E isso também é uma lição. Outra coisa bem interessante é que devemos sempre pensar não só no que a gente põe para fora, mas sim no que internalizamos também. Lá para o final, em um dado momento, acontece uma mudança na estrutura financeira da escola do Onizuka, e todos os professores são submetidos a uma espécie de pontuação. Cumprindo os requisitos, os professores podem ganhar mais pontos e ao fim do mês terão uma bonificação no salário. Quando esse sistema todo começa, o Onizuka passa a se importar apenas com esses malditos pontos e para de dar suas aulas interessantes com ensinamentos maneiros. E várias vezes os seus alunos puxam a sua orelha enquanto é isso, dizendo que ele está ficando chato, e é verdade. Depois de um tempo, ele reconhece isso e diz que está virando um tipo de professor que ele mesmo sempre odiou. Um tipo de professor que só se importa com pontos e não com os alunos. Nesse sentido, o que temos de interessante e que vale destacar é a capacidade de você ouvir e aprender com o outro, mesmo estando na posição de ensinador ou algo do tipo. Nossos jovens têm muito a ensinar e com certeza nós temos muito a aprender com eles. Eles gostam muito de falar sobre os seus mundos, seja alguma besteira simples que estão assistindo, alguma notícia de futebol ou filme que eles viram. Isso dá muita brecha para você conversar com eles, trocar ideia e conhecê-los mais. Temos sempre que ouvi-los, estar atentos e abertos para o que quer que eles queiram conversar, pois de verdade eles querem conversar, seja lá sobre o que for. Em um dado momento, todos os alunos viajam para uma praia para curtir um pouco. Nisso eles ficam mais soltos, interagem mais e novos sentimentos começam a aflorar. Discussões, amizades e amores vão surgindo. Todos esses sentimentos são levados para as nossas vidas, mostrando a importância da interação social como base do crescimento e da formação humana. Como já dizia a trilogia foda dos filósofos da educação, o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha da pedagogia. Eu tô falando, claro, de Piaget, Vygotsky e Vallon. Eles tinham, óbvio, suas especificidades, essa palavra é difícil, mas se eu não tô enganado, todos eles concordavam em uma parada. O Zé, para se desenvolverem totalmente, precisam estar em contato com outro Zé. É para isso que serve a escola. Muito desse contato a gente pega na escola, mas a vida tem muito mais do que isso. Não necessariamente digo coisas mais importantes, mas sim outras coisas mesmo. Sair com os amigos para o shopping, para um bar tomar uma, se juntar para estudar, ou seja o que for. São nesses momentos que a gente vive, para além da escola, que também é importante. São nesses momentos que amores desabrocham. Primeiros beijos acontecem, namoros afloram. Tudo isso é vida, tudo isso é vivência e tudo isso é lição. Todas essas coisas que eu falei até agora, nosso professor Onizuka aprendeu com a vida e ensinou na escola, que faz parte da vida também. Tudo isso nos fala sobre o quanto que a escola e a faculdade, por exemplo, são lugares onde você aprende muito mais do que, sei lá, história, biologia, cálculo 2 ou ética e legislação da enfermagem. São lugares onde a gente aprende a viver. E não no sentido romântico, mas isso também. A gente aprende a lidar com as pessoas, aprende a conviver socialmente e coletivamente, aprende a conhecer o mundo com outros olhos e a si mesmo também. A escola e a faculdade fazem parte de uma jornada de conhecimento, para conhecer. Conhecer o outro, conhecer o que tem lá fora e, em primeira ou última instância, conhecer a si mesmo. Ao passo que eu reconheço o outro na configuração de outro, eu sou capaz de traçar um delimitado, que nada nos limite, mas eu sou capaz de traçar um delimitado que me diz também quem eu sou. Nós somos o que somos porque a vida nos ensinou a ser assim, porque as pessoas da vida nos ensinaram a ser assim. O que você aprendeu com a vida?